Você já ajudou alguém sem esperar nada em troca e acabou sendo surpreendido pela vida de uma forma que nunca imaginou? E se um simples ato de bondade fosse capaz de mudar completamente o seu destino? Então, já se inscreve no canal e deixa o like agora, porque aqui você encontra histórias que despertam consciência e podem transformar a forma como você enxerga a sua vida. Fica comigo até o final, porque essa história vai te mostrar como até nos momentos mais difíceis, algo extraordinário pode nascer. Um jovem chamado Paul vivia em uma pequena vila chamada Green Valley. Ele tinha apenas 21 anos, mas carregava uma responsabilidade que muitos não suportariam. Quando Paul era apenas um menino de 5 anos, seus pais faleceram, e desde então, a infância dele acabou antes do tempo. Ele precisou crescer rápido, precisou se tornar forte, precisou assumir o papel de quem protege, cuida e sustenta. Ele tinha uma irmã mais velha que estava prestes a se casar e um irmão mais novo que ainda ia à escola todos os dias. E Paul sabia que não podia falhar, porque se ele caísse, toda a família cairia junto. Todos os dias, antes mesmo do sol nascer, Paul já estava de pé. Enquanto muitos ainda dormiam, ele caminhava até o mercado de verduras. O ar era frio, as ruas vazias, e o silêncio era quebrado apenas pelos seus passos apressados. Ele escolhia cada legume com atenção. Tocava, analisava, selecionava, porque sabia que qualidade não era apenas um detalhe. Era o que construía confiança, e confiança era o que colocava comida na mesa da sua família. Durante o dia, das 9 da manhã até as 3 da tarde, ele percorria as ruas da vila, empurrando um carrinho. Sua voz ecoava entre as casas. Verduras frescas, verduras verdes à venda. Todos conheciam aquela voz. Todos reconheciam aquele esforço. E mais do que isso, todos confiavam nele. Porque Paul Stant não vendia apenas produtos. Ele entregava cuidado, entregava dedicação, entregava respeito. À noite, das 7 às 11, ele montava sua pequena barraca em um mercadinho perto de casa. E mesmo cansado, ele sorria, conversava, atendia cada pessoa como se fosse única. E isso fazia toda a diferença. Havia outros vendedores, mais baratos, mais antigos até. Mas ainda assim, as pessoas escolhiam Paul, porque preço atrai. Mas confiança fideliza. E Paul entendia isso como ninguém. Mas nem todos viam isso com bons olhos. O sucesso dele começou a incomodar. 2 vendedores, o Sr. Smith e a Sra. Brown, começaram a sentir inveja. Eles observavam de longe, incomodados, frustrados, tentando entender por que, mesmo cobrando mais caro, Paul vendia mais. Como ele consegue? Isso não é justo. Eles repetiam entre si, e quanto mais observavam, mais a inveja crescia, porque o problema nunca foi o preço. Foi algo que eles não conseguiam copiar. O caráter. Um dia decidiram descobrir o segredo. Passaram a segui-lo discretamente. Observaram cada detalhe. Viram Paul sorrindo, cumprimentando, ouvindo, ajudando, criando conexão. E tentaram imitar. Tentaram falar igual, agir igual, até gritar mais alto. Mas nada funcionava, porque pessoas percebem quando algo é verdadeiro e quando é apenas uma tentativa. E isso os deixou ainda mais irritados, mais frustrados, mais perigosos. Enquanto isso, algo silencioso acontecia todos os dias. Diante dos olhos de Paul, uma senhora idosa aparecia, perguntava os preços, observava e ia embora sem comprar nada. No começo, ele apenas notava. Depois, começou a se perguntar o porquê. Até que uma noite, decidiu agir. Se aproximou com respeito e perguntou. E a resposta dela mudou tudo. Ela vivia sozinha, não tinha família, sobrevivia de ajuda e não tinha dinheiro para comprar comida. Naquele instante, Paul poderia simplesmente seguir sua vida. Mas escolheu fazer diferente, escolheu ajudar. Disse que, a partir daquele dia, ela poderia voltar todas as noites e ele daria o que sobrasse. Simples assim, sem interesse, sem expectativa, apenas bondade. E foi ali, naquele pequeno gesto, que o destino começou a mudar. Porque enquanto alguns planejavam o mal, Paul plantava o bem. E tudo o que você planta, cedo ou tarde, volta. Smith e Brown observaram aquilo, e a inveja deles se transformou em raiva. Eles não suportavam ver alguém sendo bom,
e ainda assim dando certo. Então, decidiram agir, não para crescer, mas para destruir. E esse é o erro de muitas pessoas. Ao invés de melhorar, tentam derrubar quem está fazendo certo. Em uma noite escura, seguiram Paul até uma estrada deserta. O silêncio era pesado, o clima tenso, e de repente, eles apareceram, agressivos, cheios de ódio. Você acha que é melhor que nós? Já passou da hora de te dar uma lição. Paul sentiu o medo. Seu coração acelerou. Suas mãos tremeram. Ele estava sozinho, sem saída, sem ajuda. E naquele momento, parecia que tudo iria acabar. Mas foi exatamente ali, no pior momento, que algo inesperado aconteceu. A senhora idosa apareceu. Aquela mesma mulher que ele ajudava todos os dias. E sem pensar duas vezes, começou a gritar por ajuda. Sua voz ecoou pela noite, desesperada, forte, determinada. E aquilo assustou Smith e Brown, que fugiram imediatamente, deixando Paul para trás, vivo, mas transformado. Ele olhou para ela com os olhos cheios de emoção, ainda tremendo, ainda sem acreditar no que havia acabado de acontecer. E disse: "A senhora salvou minha vida." E ela respondeu algo simples, mas poderoso: "Você sempre foi bom comigo. Como eu poderia não ajudar?" Naquele instante, Paul entendeu uma das maiores verdades da vida. O bem que você faz encontra um caminho de volta até você. Naquela mesma noite, ele tomou uma decisão. Não deixaria mais aquela mulher sozinha. Convidou-a para morar com sua família, não por obrigação, mas por gratidão, por reconhecimento, por humanidade. E ela aceitou, emocionada, talvez pela primeira vez em muito tempo. Ela sentiu que pertencia a algum lugar. Quando chegaram em casa, Paul apresentou: "Essa é a senhora Johnson. Ela agora faz parte da nossa família." E algo incrível aconteceu. Eles não apenas aceitaram, eles acolheram. Com carinho, com respeito, com amor. E naquela noite, algo mudou naquela casa. Não era mais apenas sobrevivência, era união, era família, era propósito. Com o passar dos dias, a presença da senhora Johnson trouxe algo que faltava: conselhos, cuidado, sabedoria. A irmã de Paul encontrou apoio. O irmão mais novo encontrou uma figura de avó. E Paul finalmente deixou de carregar tudo sozinho. As noites ficaram mais leves, mais felizes, mais vivas. E ele percebeu algo profundo. Às vezes, ajudar alguém é o que falta para completar aquilo que também está vazio dentro de você. E é aqui, Tito, que essa história se conecta com você. Porque talvez você esteja focado apenas em trabalhar, em sobreviver, em resolver seus próprios problemas, e esquecendo que pequenas atitudes podem transformar tudo, não apenas na vida dos outros, mas na sua também. O mundo não muda com grandes discursos, muda com pequenas ações feitas com verdade. Paul não tinha tudo, não era rico, não tinha facilidade, mas tinha algo que muita gente perdeu: caráter. E foi isso que fez toda a diferença. Foi isso que o protegeu. Foi isso que construiu algo maior do que dinheiro: uma família de verdade. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você tem sido mais parecido com Paul, ou com aqueles que apenas invejam e criticam? Me conta aqui nos comentários. E se essa história fez sentido para você, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Porque às vezes, um simples gesto de bondade pode salvar uma vida, inclusive a sua.